Bom, então, embora meu corpus fosse quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos, eu usei como, digamos, uma grande fonte de referência um site sobre quadrinhos. Então, nesse ano todo, de 2018 a 2019, eu entrava nesse site para coletar as reportagens sobre os quadrinhos que eu queria, que eram os quadrinhos hispano-americanos, escritos em espanhol, publicados no Brasil. Então, isso tomou, assim, 1 ano e meio da pesquisa, só essa coleta de dados, né? No final de 2019, eu me preparei para escrever o projeto da qualificação, desculpa, o relatório da qualificação. Então, eu já tinha alguns dados, já tinha um capítulo mais ou menos pronto naquela época, que era esse que mostrava as coletas das informações, fazia referenciação teórica, né? E aí eu fiz a qualificação, passei na qualificação, mas depois disso eu acabei reformulando o projeto de novo, porque eu, enfim, comecei a participar do grupo. Não, principalmente porque meu corpo estava gigante, estava enorme e eu ia ter que reduzir, né? Então, assim, aquela minha ideia inicial de, durante o doutorado, escrever os 50 anos de história da recepção de quadrinhos hispano-americanos no Brasil não estava funcionando. É muita coisa para uma pessoa só fazer em 5 anos. Então, pensando em reduzir a pesquisa, eu reduzi para quadrinhos publicados por quadrinistas mulheres, né? Então, nesse momento eu também já estava no grupo de pesquisa de tradução e feminismo, então muitas referências vieram desse grupo, muitas ideias vieram também a partir desse momento nesse grupo. Enfim, só sei que eu fui reformulando várias coisas e conversava com a orientadora e tinham que mudar, adequar referencial teórico, então só foi exatamente assim, em 2020 que eu sabia exatamente mais o que eu ia fazer, a partir, né, do uso da teoria que é uma teoria, digamos, de recepção e que se chama teoria dos polissistemas do Ivan Zohar. Então foi só mais ou menos no meio do processo que eu estava mais segura do que eu estava fazendo, assim. Enfim, então aí vocês têm uma ideia de quanto tempo levou para escrever os outros capítulos também, né? Um capítulo me tomava mais ou menos 4, 5 meses, só para vocês terem uma ideia. Fora as revisões, né? Depois que envia para orientador e tal. Então, o capítulo que vocês vão achar publicado no site da USP é esse, né? No índice. Mas assim, eu começava a escrever pelo capítulo 1, depois passava para o 3. Às vezes eu não tinha ideias para o 3, voltava para o 2. Então, assim, por muito tempo eu acabava trabalhando em vários capítulos ao mesmo tempo, no início, né? Mas daí, a partir do momento que tudo já estava mais consolidado, eu tinha que enviar, né, para o John, para a Heloísa, aí eu tentei fazer mais por ordem mesmo. Mas às vezes você termina de escrever e acaba mudando os capítulos de lugar também, enfim, isso aconteceu muito. Eu queria começar falando já das quadrinistas, mas depois era melhor começar falando da teoria, então isso também... por isso que é bom pensar que cada capítulo ele é um conjunto, mas também é uma informação individual, que aí se você precisar mudar um pouquinho de ordem, não vai ter problema. Então, só para vocês terem uma ideia, né? A introdução eu falo bastante sobre o meu percurso de pesquisa e faço um breve resumo dos capítulos. No capítulo 1, é como se fosse assim, o estado da arte, da tradução e dos quadrinhos no Brasil nos últimos 20 anos, que minha pesquisa acaba sendo bastante focada, né, nessa historiografia, nessa recepção de quadrinhos. O capítulo 2 é o mais teórico que tem e é o que descreve a teoria dos polissistemas, colocando alguns exemplos para o que eu pesquiso agora, né? Como que isso se encaixa no que eu pesquiso sobre quadrinhos. O 3
é como se fosse, como se trata de um doutorado e muitas vezes, né, a gente tem que demonstrar uma inovação, assim, o capítulo 3 é o que eu diria que é o mais inovador nesse sentido teórico, que eu tento juntar, né, acrescentar os repertórios virtuais, que é algo que a teoria não abarca por causa da idade dela, né, que é uma teoria relativamente antiga, dos anos 70. E aí eu também coloco a questão de gênero dentro da ideia de polissistemas. Então, isso seria minha contribuição, né, no sentido teórico. O capítulo 4 é como se fosse um estado da arte das produções de Maitena e de Power Paola nos seus respectivos mercado-fonte, né, que é a Argentina, e o Equador e a Colômbia, no caso da Power Paola. E os 5 são as análises e onde eu encaixo as respostas das pessoas tradutoras que me ajudaram. E o que fez com que o trabalho ficasse mais interessante também. Muitas das respostas meio que guiaram como que eu estava escrevendo, assim, ó, pensando agora. E aí depois, considerações finais e apêndices, que aí tem na íntegra, né, todas as respostas das pessoas tradutoras. Então, né, como escrever 292 páginas em 5 anos. Mas, na real, acho que eu escrevi muito mais do que isso e fui cortando. Mas é mania minha, eu escrevo mais do que eu preciso, às vezes. Mas, enfim, por que pesquisar a tradução de histórias em quadrinhos na pós-graduação? Né, que foi meu caso e que pode ser o caso de vocês também. Então, isso, inclusive, é um texto que é parte da tese mesmo, né? Então, primeiro porque histórias em quadrinhos é um mercado gigantesco que a gente, às vezes, não tem nem ideia, assim, e é um grande ramo de entretenimento, né? A partir de quadrinho, muitas vezes a gente vê filme, vê outros produtos de consumo, camisetas, jogos também, que é um ramo de tradução também interessante. Então, um segundo motivo, né, porque estudar quadrinhos se volta um pouco mais para a teoria, né? Então, pessoas pesquisadoras da área, como o Érico Assis, o Paulo Ramos e o José Marques de Mello, cada um numa fase diferente, né, numa década diferente, comentam nos seus trabalhos que 80% dos quadrinhos consumidos no Brasil são traduções. E a maioria é tradução do inglês, né, do inglês para o português, e também, mais recentemente, do japonês para o português, ficou também bastante, é um mercado bastante relevante. Mas aí, no meu caso, que trabalhava com espanhol, eu queria saber o que tinha de espanhol, né? Quais eram os quadrinistas, as quadrinistas hispano-americanas que publicavam no Brasil, o que tinha já publicado e se dava para traçar meio que uma trajetória disso, né? Como que essas pessoas vieram para aqui, a trajetória dessas relações entre essas pessoas e as editoras. Então, uma das hipóteses da pesquisa é que não tinha tantas traduções, não existem tantos trabalhos sobre tradução de quadrinhos hispano-americanos no Brasil, né? Então, isso foi uma das hipóteses que guiou a pesquisa. E aí, a partir dessa hipótese, né, a pergunta da pesquisa foi: quais são as características que fomentaram a recepção no Brasil das traduções das HQs, quadrinhos, né, publicadas aqui, criadas por mulheres hispano-americanas. Então, assim, também, durante meu processo de reescrever projeto, era muito difícil para mim ver essa pergunta, né? Eu queria dizer muitas coisas, muitos temas e por áreas muito diferentes, e chegar nessa pergunta acho que foi muito difícil para mim. Mas depois que eu já tinha escrito algumas vezes o projeto e estava tentando
pensar mesmo, né? O que que é importante para mim nessa pesquisa, o que que é relevante para a área nessa pesquisa, eu consegui chegar sucintamente nessa pergunta, né? É, então, assim, a minha pesquisa, como eu disse, é do programa do espanhol na linha de pesquisa de tradução, num tema mais guarda-chuva que seria de historiografia da tradução. Só que aí, dentro dessa ideia de historiografia, eu acredito que, né, assim, eu escrevi uma parte da história, porque não tinha informação sobre a recepção dessas quadrinistas no Brasil, então eu contribuí nesse sentido. Contribuí também em dar mais relevância à importância da tradução na publicação de quadrinhos. Minha tese é bastante descritiva, então tem descrição de fatos históricos, mas eu não diria que é uma tese, digamos assim, biográfica, no sentido, sobretudo no capítulo das duas autoras, né? É mais assim, aspectos da carreira delas que foram essenciais nessa recepção no Brasil. Mas eu também me interessei muito assim pelas relações interpessoais, então eu cito em alguns momentos fontes do Instagram, que pessoas trocaram mensagens, do Facebook. Eu encontrei com vários dos tradutores e tradutoras pelo Facebook. Então, essa parte também de redes sociais entra na pesquisa, né? Dá uma atualizada também na ideia de polissistema, né? Então, me interessava também descrever essas relações entre as editoras e as quadrinistas, né, como que isso se deu. E, para além disso, fazer uma pesquisa que valorizasse produções hispano-americanas e produções feitas, escritas por mulheres, nos anos de 2000 a 2020. Mas aí vocês podem se perguntar, né? Mas se eu me formei, terminei minha tese em 2022, por que que os dados, por que que eu coloco só 2020, né? Porque é isso, você vai coletar os seus dados, fazer suas análises no começo, é minha sugestão, né? Mas aí você vê com sua pessoa orientadora. Mas assim, você vai fazer por um tempo, e aí depois você tem que relatar esses dados, descrever os dados. Então, não daria para eu descrever dados de 2022, sendo que eu terminei a pesquisa em 2022, né? Então, essa questão temporal também é importante. E aí esse foi o site que basicamente eu coletei muitas das reportagens que me ajudaram a fazer essa trajetória, né, de caminho por onde essas quadrinistas passaram, onde que elas foram publicadas, e como que elas foram recebidas no Brasil. Então, esse site, que tem o blog, tem entrevista, tem várias coisas, né? É um dos mais famosos, assim, de quadrinhos no Brasil. Já ganhou prêmios no Brasil por conta da sua contribuição, e também é um dos mais antigos, né? Esse site existe desde os anos 2000. Então, nessa parte de coleta de dados, essa foi a minha primeira ideia, né? Deixa eu encontrar nesse site tudo que tem de quadrinhos hispano-americanos, sejam traduzidos ou não traduzidos. Então, aqui vocês podem ver, né, que eu encontrei, o que eu mais encontrei foi da Argentina, então 632 notícias. E aí os outros números vão reduzindo um pouco, né? Mas eu tentei pesquisar de todos os países que compõem a América Latina. Então, assim, como é que eu fiz essa pesquisa, né? E aí, na área de letras, a disciplina de linguística de corpos, se vocês não fizeram ainda, acho que é interessante para qualquer pessoa que trabalha com tradução, assim. Então, com base, tendo como base algumas palavras-chave, eu colocava no site de busca e encontrava essas notícias. Então, foi meio que assim que eu comecei a pesquisa. E aí, essas eram, nesse slide estão as notícias gerais, né? Todas que eu encontrei em números, em volume.
Mas aí depois, como eu tive que reduzir o corpus, passei a querer pesquisar a produção de mulheres quadrinistas, então o corpus ficou muito menor, né? Então você imagina que se eu usasse esse corpus aqui, tudo isso que eu tinha encontrado, né, teria mais de, sei lá, 800 notícias para eu analisar. Eu acabei encontrando encontrei várias notícias específicas que me levaram a um corpus de 18 histórias em quadrinhos criadas por mulheres hispano-americanas e publicadas no Brasil entre 2000 e 2019. E aí, a maior parte das traduções é da Maitena, não sei se vocês já conhecem essa quadrinista, mas ela que meio abriu as portas no Brasil para essa recepção acontecer depois dos anos 2000. E aí, bom, aqui vocês têm uma lista, né, das quadrinistas que eu encontrei. Aqui tem a Maitena, então se vocês não conhecem a Maitena em si, mas vocês já devem ter ouvido falar sobre Mulheres Alteradas, né, que são as personagens mais conhecidas dela e ficaram bastante conhecidas no Brasil porque foram publicadas no formato livro, revista, né, na revista Cláudia, nos jornais, na Folha de São Paulo. Então, a Maitena abre essas portas da recepção hispano-americana, né, e, ao mesmo tempo, ela é publicada em todas essas mídias. Então, embora ela já chegasse aqui com alguma fama, né, com certeza ela expandiu muito assim, as conexões dela no Brasil. Inclusive, o Brasil quis fazer produções, inclusive, de adaptação para o teatro das peças de Mulheres Alteradas, que é algo que em outros países, mesmo na Argentina, não existe. Então, a Maitena realmente é uma figura bastante importante para essas relações. E aí a segunda autora que eu pesquisei também é a Power Paola, que ficou mais famosa no Brasil com a publicação do Vírus Tropical em 2015, mas que antes disso, como a minha tese também mostra, ela já desde 2009 já tinha relações no Brasil, participava de muitos eventos, inclusive em Minas, né, no Festival Internacional de Quadrinhos. Então, várias outras produções dela também já circulavam no país antes da publicação do Vírus Tropical. E aí um outro livro dela também mais famoso se chama QP, e foi publicado em 2018 pela Lote 42. Então, o Vírus Tropical foi publicado pela Nemo e o QP pela Lote 42. E aí também na tese eu descrevo um pouco a proposta de cada editora, né, no Brasil, por que se quis publicar Power Paola, né, nesse contexto. E aí agora acho que eu vou me apressar um pouquinho, mas já estou quase no final também. Então, só para vocês terem uma ideia, quem ainda não fez a disciplina de tópicos em estudos da tradução, não lembro se é esse título mesmo, mas é uma disciplina também fundamental. Se eu puder dar dicas para vocês de duas que tem que fazer, são essas, né? A de linguística de corpos e a de tópicos, que eu acho que até é meio obrigatória para quem é do Não, letras. letra não é, não. Ah, não é, John? Não, Ah, mas tem que ser. oferecemos no começo do ano passado uma matéria semelhante, Uhum. mas não há planos para oferecer de novo. Não há Ah, nada, não, temos que fazer isso. é Eu já que ontem mandei e-mail para a Danita, a Elvira e a Luísa sobre isso. é, assim, para mim especialmente eu achei bastante importante fazer essa disciplina de para ter uma ideia geral das teorias de tradução, né? Não, concordo. Eu acho essencial, teria que fazer no primeiro semestre. Mas, enfim, para quem não está familiarizado, a teoria dos polissistemas é uma teoria criada, né, inicialmente pelo Itamar Ivenzoar, nos anos 70. Ele nasceu na região de Israel, então a intenção dele naquele momento,
que estava emergido dentro dos estudos literários na época, né? A ideia dele era em tentar entender a tradução da literatura russa a partir do seu lugar ali naquele momento. Então, ele é considerado um dos grandes, como que eu posso dizer, promovedores, de certa forma, dos estudos da tradução por conta desse primeiro trabalho dele, que foi denominado Teoria dos Polissistemas. E a ideia, basicamente, é analisar, a partir de obras traduzidas, tudo que envolve essa relação com a obra traduzida, né? Então, editoras, mercados, as relações entre as próprias línguas fonte e meta. Então, é uma teoria que, digamos, te leva a estudar um pouco mais de história, de uma forma mais descritiva e analítica, assim. Então, aqui seria só uma ilustração, basicamente, né, de tudo que envolve a teoria dos polissistemas, e essa imagem eu trago da própria tese, né? Então, pensando todos os sistemas que estão envolvidos nessa recepção de HQs, no meu caso, né, assim, eu tentei estabelecer construir uma descrição historiográfica, né, da relação entre a tradução e o mercado, tradução e gênero, tradução e as pessoas produtoras, consumidoras, os próprios produtos que são as HQs, a relação desses produtos, da tradução com as instituições, então, na academia, nas editoras, nas livrarias, gibiterias, né? E tudo que esse sistema mostra, né? A partir dos repertórios, o que é criado, né? A partir de todas essas relações. Eu sei que essa ideia está um pouco abstrata, mas eu quero ouvir pergunta de vocês. Então, se tiver... É isso que eu ia falar, deixa pelo menos 10 minutinhos finais, que tem umas perguntas aqui, o pessoal, mas acaba aí. Não, era isso, e aí só para vocês verem minha foto da defesa. Tenham fé no seu trabalho, é possível, é difícil, mas é possível, e no fim vocês também vão estar nessa sala aqui um dia. Bom, vamos lá, tem várias perguntas, super obrigado, Bárbara. Gente, para vocês não ficarem aflitos, a Bárbara vai dar um webinar para nós, isso já estava combinado, juro para vocês, porque o John participou da defesa e ele falou, Silvia, anota aí a Bárbara. Eu fiquei super feliz. Na verdade, agora que me deu um lápis, porque eu falei, nossa, a Bárbara já defendendo doutorado, né? Porque, imagina, você não estava você estava começando o mestrado quando eu te conheci. Você estava no doutorado e eu estava no mestrado, Nossa, que legal, como passa o tempo. Bom, perguntas aqui. Uma pergunta que eu ia te falar. Curiosidade, mesmo quando você tem palavras que acabam com ES, tipo editores, revisores, você também usa pessoa? Assim, foi uma coisa que me veio, porque eu me incomodo quando é só né, masculino, mas quando é com ES, diretores, editores, eu não me importo, porque sei lá, eu sinto que inclui todo mundo. Muito mais do que quando é uma palavra em masculino, né? Uhum. Não sei. Eu acabei... eu acabei, acho que, optando para fazer... porque é isso, na intenção de padronizar a escrita, Mas não fica pesado? Ficar usando pessoa, quando poderia usar tradutores, por exemplo. Você não está, eu acho que... Não sei, ao meu ver, eu não sei se é porque... Eu acharia que quando ES não marcaria o sexo, né? Fica uma coisa meio tipo inglês, né? Mas a meu ver, assim, nas regras do português, né, o ES acaba trazendo a conotação do masculino de qualquer forma, né? Então, tá. É que é engraçado, para mim não marca, talvez seja uma coisa de idade, por isso que eu estou te falando, entendeu? Achei estranho, porque eu falei, mas por que ela acha que isso é muito tão masculino, né? Mas tudo bem. Perguntas aqui. Então ela fala assim:
O pessoal gostou muito, achou incrível você falar que tinha que se divertir fazendo tese. Mas é verdade, gente, o professor Aranha falava, vocês têm que gostar do que vocês vão pesquisar, porque vocês vão passar muito tempo fazendo isso. Então, sabe, tem gente que, por exemplo, entra num programa e faz porque está na moda, ou porque, sei lá, passou num curso de extensão e gostou de um tema que alguém deu e a pessoa nem gostava tanto, não sei, o orientador trabalha com aquilo, isso é muito comum, e a pessoa não tem muita coisa, mas ela fala, mas o orientador trabalha com aquilo. É complicado. A pergunta aqui fala assim, ó. Peraí. É da linguagem curta, aí tem uma pessoa que faz uma pergunta, eu tinha visto aqui. Bárbara, a trágica notícia de uma falda cancelada no Enem do governo passado entrou no seu corpo? Então, não. Não, é que com a Mafalda eu trabalhei no mestrado. E aí, como trabalhar, eu optei por trabalhar no caso da Mafalda, né, no mestrado, com livros publicados. Então, eu nem entrava exatamente em questões da educação. Eu acho que tem só 3 linhas lá que eu menciono que, de fato, a Mafalda é famosa. Inclusive, é usada, as traduções, às vezes, são usadas em provas de vestibular e tal. Mas como o foco não era educação, eu nem comentei isso, não. Bom, como vocês podem ver, ela já está dando um monte de dicas de coisas que podem ser estudadas, né? Então, Não, inclusive, ontem no Facebook das Jornadas Internacionais de Quadrinhos, que acontece na ECA, né, são muito boas. na Escola de Comunicação e Artes da USP, o pessoal comentou, né, os organizadores comentaram assim, nós vamos fechar o simpósio de mercado, de quadrinhos e mercado, porque ninguém está pesquisando mais isso ultimamente, apesar de ser super importante. Então, se vocês quiserem dicas, inclusive, pode me escrever e, enfim, o que eu puder ajudar. Mas essa área de recepção e mercado para a história em quadrinho, a partir das traduções, é algo que seria muito bom de ter mais gente pesquisando também. Outra pergunta a Regiane fez, na hora que você falou da Mulheres Alteradas, aliás, gente, Maitena, para as mulheres da minha idade, foi assim, uma revolução. Eu lembro minha mãe me mandando, as primeiras que eu recebi, minha mãe me mandou, falou, Silvia, olha que loucura, olha as coisas que ela fala, né? Porque ela fala umas coisas, masturbação, ela fala umas coisas assim, né? Que para quem não conhece, gente, vai lá, que é muito interessante.